Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista. Debates com o pastor César Cavalcante. Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do nosso programa de debates, o debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo nos conduza, que esse seja um tempo de crescimento, que você e eu possamos exaltar e glorificar o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. De segunda a sexta-feira, nós recebemos aqui pessoas que têm posições, às vezes divergentes, às vezes convergentes, e dentro de um assunto em pauta. Hoje, o nosso tema é um tema um pouco diferente do que você está acostumado de debates teológicos. Hoje vamos falar sobre manter a saúde física e a saúde espiritual em dia. Como isso? Então, para trabalhar essas questões, eu estou recebendo aqui o bispo John Bassi e a pastora Carol Bassi. Falei certo o nome de vocês, pelo amor de Deus? Falou assim. O bispo John e a pastora Carol são casados, têm 3 filhos, juntos eles formam, inspiram, motivam crianças, jovens e adultos em todo o Brasil, através das redes sociais, através de seus projetos, em dezenas de outros países. São referências na adoração com danças há mais de 20 anos de história e juntos são proprietários da escola Praise de danças. São coreógrafos, diretores renomados de diversos espetáculos de dança, com projetos nacionais, além de participações nos maiores eventos de shows, gospels aí do Brasil. Também são idealizadores da aula de dança Zoe Dance, com mais de 500 instrutores em 7 países. São atores, dublês, com participações em diversos filmes, séries da Netflix, Globoplay e tudo mais, e produções cinematográficas nacionais e fora do Brasil também. O João é formado em Educação Física, tem pós-graduação em Treinamento Desportivo, e a Carol é formada em Dança e Movimento na Faculdade AMB Morumbi. Ela é bailarina, não é, Carol? Isso. E estão com a gente aqui hoje para falar um pouquinho sobre mantendo em dia a saúde física e a saúde espiritual. Vou começar com vocês. Bispo John, bem-vindo aqui ao programa. Carol, bem-vinda. Muito obrigado, pastor. Alegria de estar aqui. Amém. E que possa aí ajudar e contribuir aí para as pessoas sobre esse tema tão importante. Maravilha, bem-vindo, Carol. Muito obrigada, graça e paz a todos, e eu tenho certeza que o Senhor vai trazer a palavra dele à luz para a nação, em nome de Jesus, em relação ao corpo. Amém. Bom, e para compor aqui esse assunto, estamos recebendo aqui a Silvia Brusetti. Falei certo também? O pessoal tem nome muito chique. Aí, a Silvia é nutricionista, também especializada em nutrição esportiva, suplementação, com mais de 17 anos de experiência em consultórios de nutrição, aprimorado em transtorno alimentar, também tem aí suas especializações nessa área. Além de formações acadêmicas, a doutora Silvia também é formada em coaching integrativo sistêmico, coach de emagrecimento. Pedi para fechar a porta aí, por favor? Isso, obrigado. Além das formações acadêmicas, a doutora Silvia também é formada em coaching integrativo sistêmico, que é o coaching de emagrecimento, a academia de coaches, constelação familiar, master em programação neurolinguística, comunicação não violenta, também educadora em diabetes pela Associação dos Diabéticos do Brasil, pela Sociedade Brasileira de Diabetes. Doutora Silvia, bem-vinda aqui ao nosso programa. Olha, muito obrigada, fiquei muito feliz com o convite, estou emocionada. Que legal. Foi uma bênção de Deus, então. Que bom. Eu espero estar aqui contribuindo com vocês e que a gente tenha a unção do Espírito Santo para cada um de nós e levar o melhor para as pessoas, não só o público cristão, mas é o público aí que está buscando a Deus também. Maravilha. Vamos lá, John, como é que começa a história de vocês e a preocupação com o corpo físico dentro da fé cristã? Sim.
Bom, é legal, tô aqui com a Carol e a gente se conheceu, a gente é das artes marciais. Lá do início de 85, a gente se conheceu nas artes marciais, né? Meu pai sempre preocupado com a nossa... com o cuidado, né? Da onde nós morávamos. E aí veio o gosto e para a área de educação física. Conhecemos Jesus e aí começa a nossa história. E aí, artes marciais, vocês faziam o quê? Isso, eu fazia taekwondo, atleta de karatê e era taekwondo. Legal. Né? Então a gente participava de campeonatos, enfim. E aí veio aí o entendimento, ou melhor, a vontade de se especializar nessa parte do cuidado com o corpo. E aí veio a vontade de fazer faculdade de educação física. Quando eu conheci Jesus, isso foi no ano 2000, né? Eu comecei, a gente começa com a palavra, a palavra traz o entendimento no tríade, né? No corpo, na alma e no espírito. Nós somos trino, né? A gente não pode dividir isso, assim como Deus é trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é tremendo que a gente comece a entender que existe um equilíbrio, que é necessário ter um equilíbrio nessa nossa vida, né? Com relação ao nosso corpo, alma e espírito. Então, o cuidado com o corpo, ele é muito importante e é onde nosso estudo, onde a gente estuda e se debruça para que a gente possa também ensinar e ver na palavra esse entendimento. Em 1 Coríntios diz que o nosso corpo é o santuário de Deus, né? Nós temos que cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. E a senhora é bailarina, como que é trazer as noções, as técnicas e tal, para formar um grupo que dança, que se movimenta e tal? Como é que é isso? Como é que nasceu essa ideia? Bom, a formação em dança, ela é uma vida inteira, né? Praticamente. Porque a gente começa desde pequeno, né? Eu comecei com 3 anos de idade. E aí a gente tem toda uma formação, dependendo daquilo que a pessoa vai se formar, em que área. Na área da dança, no caso do balé clássico, são mais de, praticamente desde criança até a formação, uns 13 anos estudando, para vir uma formação profissionalizante. E depois aí tem a área da faculdade, né? Que vem mostrar um outro tipo de dança, né? Uma dança mais orgânica, contemporânea, que é um diferente do balé clássico, que é algo mais tradicional, né? Então, assim, eu comecei com 3 anos, eu não tinha ao Senhor, né? Então, a gente acaba entrando em alguns caminhos que a dança nos leva aquilo que realmente não agrada a Deus, mas o Senhor sempre tem um propósito, né? Então ele nos coloca o dom sabendo que vai ser dele um dia, né? Então foi isso que aconteceu com a gente. E você se converteu que ano, mais ou menos? Foi exatamente isso, quando eu tinha 17 para 18 anos, onde eu já trabalhava profissionalmente em carnavais, onde a dança, ela tem assim uma visão mais sensual, uma dança que realmente não honra o corpo. Você estava nessa pegada aí, Estava nessa pegada, com todos os estudos, né? Eu fazia taekwondo e a dança, né? E aí a gente sempre namorou, até que a gente, né, teve até uma formação de uma companhia de dança, mas que não era cristã. E aí, através de tantas turbulências, enfim, nós encontramos ao Senhor aquilo que nos resgatou para a vida e a gente transformou. E assim, e é tão maravilhoso saber que assim, de um dia para o outro, quando você realmente aceita a Jesus como único Senhor e Salvador, a sua vida ela é completamente transformada. No meu caso foi assim, não foi um processo. De um dia, por exemplo, se falava um palavrão, no outro dia é como se não existisse mais aquela pessoa que gostava daquelas danças, que gostavam daquela sensualidade, que achava normal, né? Que não via malícia, né? E realmente o Senhor transformou tudo isso para nós entregarmos a Deus. E aí que nasce o ministério de dança dentro da igreja, realmente focado em discipulado, em salvação de vidas, realmente no batismo, fazendo com que mais vidas venham para o Senhor através disso, né? Porque a dança, ela é vamos dizer,
através disso você vai conhecer também a palavra de Deus, o compromisso de santidade com o seu corpo, o posicionamento que você tem no altar de Deus, sabendo que o Senhor pagou um preço na cruz por nós. Então o Senhor até mesmo fala em Coríntios, né? Glorificai, pois, ao Senhor agora através do seu corpo. Então, com o seu comportamento, com os seus gestos, e isso a gente foi descobrindo, né, com 21 anos aí de ministério de dança, né? E resgatando, obviamente, todos os ritmos para Deus. Vamos falar daqui a pouquinho mais sobre isso. Doutora Silvia, você como nutricionista, aonde você chega, todo mundo vem em volta perguntar o que pode comer, o que não pode. Como é essa vida? Eu imagino que eu sou nutricionista, então pode, meu caso. A pessoa já nem te conhece, já chega se desculpando e tal, como que é? Então, eu tenho 2 formações, eu sou nutricionista e pedagoga, né? Então, às vezes eu falo, eu sou professora. E fico quietinha, ou então tem aquele almoço de família. Se você falasse que é nutricionista, pronto, você já vem com uma caderno, uma caneta. O pessoal vem mesmo, né? E como é que é isso, como é que é aquilo, né? Então eu explico, eu não sou o tipo de pessoa, olha, aqui tá meu cartão, você vai no meu consultório. Não, eu já explico, já resolvo a situação, porque se ela tá perguntando é porque ela tá precisando, né? Ou mesmo no WhatsApp, alguém que eu já atendi, eu também explico, não tenho reticências em relação a isso, né? Então, assim, eu acho que faz parte, né? E às vezes até a gente come batata frita, né? Come alguma coisa diferente, porque a gente também gosta de coisas diferentes, mas isso não faz parte da rotina diária. Isso o que é nutrição cristã? Olha, a nutrição cristã, eu acredito que foi assim, uma unção do Espírito Santo que eu tive, porque eu comecei a relacionar a palavra, passagens bíblicas, com a ciência da nutrição. Por exemplo, a gente tem o milagre dos pães e dos peixes, né? Que Jesus fez para aquela multidão de 5.000 pessoas. E aí eu pensei, poxa, que coisa mais bacana para mim comentar no consultório cristão, né? Porque, na verdade, você tem ali a proteína, que é o peixe, que é um alimento super bom, rico em proteína, em minerais, uma porção de coisas, e o pão, que não é igual o pão de hoje que nós temos, era um pão diferente, sem fermentação, mas que vai trazer energia. Que alimentos maravilhosos foram escolhidos para serem multiplicados por Deus. Então, quando a gente une isso, a pessoa que é cristã, ela vai guardar melhor essas propriedades da nutrição, e também quem não é. Mas você é uma nutricionista que deixa comer pão, então? Deixo, claro, por que não? A gente pode comer com moderação e uma quantidade adequada. Porque o erro das pessoas, o erro não, a falta de informação, digo, é que elas ganham peso porque elas comem além do seu gasto energético do dia. Então eu tenho muita gente que come arroz, feijão, salada, bife, tudo certinho, mas a quantidade é muito grande e o trabalho dela é sentada. Então você tem que ajustar essa quantidade, na verdade, a qualidade tá até legal. Legal, entendi. Bom, vocês já foram dublês? Como que é essa história de dublê? É uma área da nossa vida, né? A gente trabalha com artes, né? E temos a formação de ator e há 8 anos a gente fez um curso de dublê de ação. Olha. Então quando vai o pau quebrar, aí chama vocês. E aí a gente uniu toda a nossa bagagem de artes marciais, de dança, enfim, tudo que a gente tinha na parte de ator, e começamos a trabalhar como dublê de ação, só que assim, foi maior assim do que a gente imaginava. A gente tá fazendo, inclusive agora a gente tá fazendo vários trabalhos, né, até nesse tempo de pandemia, né? Séries da Netflix. Quais você já fez, assim? Algumas. Falar da atual, né? Que tá acontecendo agora nos Estados Unidos, o Princesa filme da Yakuza. O filme da Princesa da Yakuza, onde a gente participou. Eu participei como atriz. E uma atriz que teria que ser dublê, né? Então não poderia ser só dublê. Então eu fiz uma enfermeira. Tive que atuar também. Eu fui dublê do ator principal, né? Eu fiz todas as cenas de ação. Isso é uma série ou um filme? É um filme. Princesa da Yakuza vai chegar no Brasil. Mas eu tô fazendo Aruanas também agora. Mas vocês vão pra lá pra fazer? Não, foi gravado no Brasil. Dá pra gravar daqui. Aí eu tô gravando Aruanas, que é uma série da Globo, o Irmandade, também é uma série da Netflix, a Sintonia,
São vários trabalhos. A partir do momento que entra, parece que eu descobri, não é ele. Então vamos lá e aí começa a vir. A gente pega fogo, cai da escada, desce de prédio, tem várias. Você também consegue cair da escada? Rolar da escada? A gente não tem. É? Vocês já se machucaram? Já, né? Se machuca, assim, tudo tem técnica. Aí entra a preocupação com corpo e técnica, né? Tudo tem técnica, a gente tem treinos diários, né? E focados nessa parte de todo esse treinamento técnico, para que tudo a gente possa fazer com segurança. Quando a gente fala dublê de ação, tem cenas de risco, muitas cenas, só risco, né? Só que tudo com técnica. Mas você já se machucou? Já me machuquei. O que você já fez assim, Gê? Teve uma explosão no Carcereiros. Eu fiz uma explosão no Carcereiros, né? No filme Carcereiros, série da Globo, que foi uma explosão onde uma porta. Eu tenho isso no YouTube. Uma porta, eu estou invadindo a prisão e uma porta explode, é uma explosão mesmo, e a porta explode você. Explode em cima de mim. Aí eu apaguei alguns segundos. Então pegou fogo mesmo? O fogo veio mesmo? Isso, não foi problema o fogo, né? Foi problema o impacto da porta mesmo. A pancada mesmo. Que foi a pancada. Mas são várias histórias de dublê, a gente vai ficar aqui, tem história. E usou a cena? Usou a cena, inclusive no comercial do Carcereiros, a cena que usou foi essa minha da explosão. Ufa, pelo menos. Valeu a pena, né? Tá certo. Mas é muita história. E você já se machucou? A gente sempre dá uma raladinha, né? Não tem como. É contato, né? Então, por exemplo, é uma escada que a gente rola, não tem como não ter um atrito com a escada. Por mais que você use a sua técnica, enfim, sempre tem aquele contato. Vai fazer uma briga, né? Então sempre uma mão escapa e bate na cabeça. Vai enfim. Com um pouco mais de força, né? Exato. Enfim. Bom, legal. Doutora, sobre nutrição, eu brigo com a balança sempre o tempo todo e tal, e eu descobri que eu tô no meu peso ideal, só que eu sou baixo. Boa. Eu devia ter uns 2,70 metros Então eu atingi o meu peso, agora tenho que arrumar um jeito de ficar mais alto, mas eu acho que não vai dar certo. Como que é esse lance? Existe uma conta para falar do peso? Sim, e a gente não fala peso ideal, a gente fala peso saudável, né? Na verdade, existe uma margem de mais ou menos uns 20 quilos aí, em que você fica dentro dessa margem e você faz uma conta que é o IMC, Índice de Massa Corporal, peso sobre a altura ao quadrado. É a medida mais rápida e prática que você utiliza. Como que é o lance? Chama IMC, Índice de Massa Corporal, igual peso sobre altura ao quadrado. O resultado disso você vai levar para uma tabela. Então, dependendo do resultado que der, você pode estar dentro de um peso saudável, que vai de 18,9 até 24,9, ou então você pode chegar no sobrepeso, que é de 25 a 29,9, ou então entrar na obesidade, que aí é de 30 e aí que já é comigo mesmo. Aí já devo estar nesse negócio aí já. E qual é o maior desafio pra gente perder peso? Eu acho que o maior desafio é para as pessoas mudar a crença que a pessoa tem em relação ao comer. Esse é o maior desafio. Porque eu tenho pessoas que vêm até que já emagreceram muito, mas elas têm medo de comer. Então a gente tem que trabalhar bastante a cabeça, a mente, mostrar que não existe alimento proibido pra gente comer, que a gente pode comer de tudo, mas que é muito importante ver a situação e ver também a quantidade que você está comendo. E nisso você faz as escolhas saudáveis e conscientes. Quando você olha, por exemplo, o pessoal na internet falando sobre eu não sei se fala dieta, mas ideias mais drásticas, né? Eu conheço, por exemplo, eu e minha esposa, nós temos um casal que é amigo, e a esposa desse casal, ela faz jejum e ela fica... Um dos dias a gente tinha um encontro, a gente tinha uma reunião de trabalho, na verdade, e era na hora do almoço, falou, a gente vai pedir alguma coisa, tal, o que você... Não, eu não posso, eu tô em jejum, mas ela já estava em jejum há 70 horas. E aí ela chegou, o recorde foi 90 e poucas horas, sem comer nada, só bebendo água, suco de limão, sei lá o que, essas coisas do jejum intermitente. E quando você vê
esse tipo de coisa, isso é saudável? Não é? Tá certo? Não tá certo? Pode isso, Arnaldo? Como que funciona? É assim, né? O jejum intermitente é uma categoria aí para ajudar você a emagrecer, onde você vai passar alguns períodos sem comer. Esse período pode ser de 12 horas, de 16 horas e até de 20 horas, um dia inteiro, tá? Mas isso você não faz todos os dias. Você tem dias alternados para fazer. Por exemplo, o de 12 horas, o de 16 horas você pode... o de 20 horas você pode fazer 1 ou 2 vezes por semana. Mas nos outros dias você vai comer adequado. Vai comer saudável. Então você não condena esse jejum intermitente? Eu particularmente não trabalho com jejum intermitente. Eu acredito que a pessoa precisa aprender a comer. Porque muitas vezes o que acontece? A pessoa sai do jejum intermitente... E vai voltar... volta naquela antiga crença, naquele antigo comportamento. Então, ele é bom um certo período. Tem pessoas que fazem jejum intermitente por 6 meses, 8 meses, 10 meses. Então, é uma loucura isso. Então, você tem que ter um acompanhamento médico e tem que ter ou um acompanhamento nutricional para isso, né? E as pessoas estão confundindo muito o jejum cristão com o jejum intermitente, né? Já fazendo unindo o útil ao agradável, né? Eu me prostro a Deus e já aproveito e emagreço, né? Mas o jejum intermitente é diferente, pode tomar um monte de coisa e tal. É assim, o jejum intermitente, pode tomar chá sem açúcar, pode beber água, você não pode ficar sem hidratar o seu corpo. Isso que é importante, tá? E depois, quando entram aquelas janelas de alimentação, você também não vai comer tudo que pode, porque senão não vai resolver a situação. O jejum intermitente, ele é bastante usado quando a gente entra naquele platô do emagrecimento, quer dizer, você não consegue mais emagrecer, aí você entra com uma outra técnica. Não é pra quem tá do zero lá e tava, vou começar um jejum. Algumas pessoas começam assim quando não tem orientação, né? O que é importante é a gente ter uma alimentação que é saudável. O que é saudável? Ter proteína, ter carboidrato, ter fibras e consciente. O consciente é o que é o mais difícil. Comer no final de semana, comer com amigos, comer em família. Ai, mas eu já vi gente levar marmitinha em casamento. Então, aí que tá a consciência, eu já né? vi também. Então, a gente não vai comer aquele docinho de casamento de nozes, que é tudo de bom, né? Gente, mas é um casamento em quantas vezes você vai? Então, precisa ter esse equilíbrio, né? E quem é muito restrito com a alimentação, chega nesses eventos, come além do que deveria, porque não conseguiu ainda ter esse equilíbrio. Bom, vocês dois que trabalham mais com o corpo, dança, expressão do corpo e tal, por que o crente não dá tanta ênfase em cuidar do corpo? Isso tem mudado na cabeça de vocês, na opinião, na experiência de vocês? Isso está mudando? Vocês estão sendo procurados por pessoas dizendo, eu tô preocupado e tal? Eu acredito que sim. Nessa pandemia, a gente viu o quanto que, se você não tiver uma imunidade boa, o quanto que as pessoas sofreram, né? E, infelizmente, muitas pessoas foram ceifadas, sabendo justamente porque não estavam com um equilíbrio com o corpo. Então, obviamente, aquelas pessoas que já tinham doenças pré-existentes, pessoas que já tinham uma obesidade, uma pessoa que já era sedentária, quando veio o vírus, o que aconteceu? Muitas pessoas, infelizmente, não conseguiram resistir ou até mesmo tiveram aí sequelas, né? Então, eu acredito que vem um alerta e aquilo que a gente trabalha é um pouco excessivo, porque a gente trabalha com dança, dublê, enfim, a gente tá no ápice. Mas a pessoa, para poder ter uma saúde, ela não precisa ser todos os dias aquela hora de 3 horas ficar numa academia. Mas assim, vocês trabalham sempre em alta performance. Sim, mas é outra coisa. É outra coisa. Mas, por exemplo, quando você estava relatando, quando você não servia a Jesus, então você tinha todo um trabalho mais sensual, um corpo mais como objeto das pessoas olharem e falar, nossa, como ela é bonita e tal, tudo mais. Ok. Aí você se converteu, falou, não, agora eu sou de Cristo, não vou mais... Mas também o outro extremo não é um perigo, porque a mulher cristã,
tipo, nem liga. E aí engorda e perde a saúde. O marido Exatamente. cristão também engorda. Então não tem que dosar isso aí. Tem que dosar, né? Então, o que assim, ela falou na alimentação, né, Carol? Acho que isso é muito importante. Esse equilíbrio, agora, desculpa cortando, esse equilíbrio, até como nós como cristãos, entender o quanto que o nosso corpo é nossa ferramenta. A gente pode olhar na Bíblia, né? E eu estava até vindo para cá, eu falei, Carol, será que tem no Google quantos quilômetros eram ou quantos metros para dar uma volta em Jericó, né? A gente não conseguiu achar essa, né? Para ver quanto tempo demora para. Então Deus deu uma direção para Josué, por exemplo, fazer um ato profético. Uma pessoa que não tinha saúde, não conseguiu cumprir o ato profético. Não aguenta. Deu uma Não volta, aguenta uma gente. vigília. Vai lá, porque eu não tô segurando, não tô indo. Jesus andava a pé, né? Ou ali no animal, enfim, mas ele andava ali. Longas Eu distâncias, já tive em Jerusalém algumas vezes. Você vê ali da Galileia, de Cafarnaum até Jerusalém, quantos quilômetros, quantos dias? E seco, né? Não, exatamente. Toda seca. Né? Aí a gente vê os guerreiros valentes de Davi, né? O quanto que eles arremessavam com um braço, com o outro, flecha. Eles eram hábeis, eles eram homens de guerra, eles eram homens que tinham um corpo preparado. E eu tenho tantos amigos, né? Eu por estar na área da educação física e estar nesse meio, muitos vem perguntas, situações, enfim, tantos amigos sofrendo, não só na parte só a obesidade em si, o sedentarismo em si, mas doenças que vêm da falta de atividade física. Então, assim, eu quero ter uma energia para estar fazendo, ela falou da vigília, fazer uma vigília, pregar um culto e fazer um evangelismo. Mas pode existir doenças, né? Diabetes, colesterol alto, e aí vai. Que começa o quê? Começa a trazer malefícios de impedir até a gente fazer a obra. Então, assim, é tão interessante que nós, focados na igreja, até no Ministério de Dança, muitas pessoas falam, nossa, mas vocês estão sempre ativos. Exatamente. Aí vem liberações de hormônios, por exemplo. Tá aqui a nutrição, tá tudo aqui. Nós somos o hormônio é a nossa máquina de motivação ainda. E a atividade física promove isso. Quantos cristãos, servos de Deus, ungidos de Deus, conhecem a palavra, mas estão desmotivados, estão até, entre aspas, preguiçosos, não há, sabe? E assim, se você cuidar do teu corpo, se você cuidar do corpo, do templo do Espírito, com certeza você vai ter mais vitalidade, mais força, mais disposição para fazer aquilo que Deus... E qual que é o limite para você não cair naquilo que você estava antes de servir a Cristo? Porque também tem pessoas no nosso meio cristão que usam o corpo como objeto de cobiça, de desejo, que querem estar bonitas ou bonitos e que querem... E qual que é a medida entre... para não cair nesse erro e também no outro que é o relaxo, e aí engorda 10 quilos na pandemia, 15 quilos e depois perde a saúde, o marido perde o interesse, a mulher perde o interesse, ou não tem mais a mesma vitalidade. Qual é o meio aí nessa questão? Tudo aquilo que é extremo, o desequilíbrio em relação ao extremo não é saudável, né? A gente sabe que o Senhor, ele precisa estar no centro. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Então ele fala, né? Ele nos dá instrução em relação a meditar da palavra, um discipulado, estar na igreja, estar na unidade, né? Qual que é o seu sentimento, o porquê que você está se movendo, aquilo que realmente te move para fazer aquilo. Então tudo aquilo que faz com que o seu sentimento ele venha a ser enganado, então já é um alerta. Se eu dou mais atenção a uma atividade física, todo dia eu vou para academia. Mas será que todo dia eu quero ir para a igreja? Então a gente já começa realmente a ver que tem aí algo diferente, né? E obviamente você vai ver que a pessoa ela está querendo a saúde para ela e ela não vai ficar se mostrando, né? A partir do momento que começa as tal da selfie, aquelas roupas curtas, justas e fotos, enfim,
você vê que realmente já é algo que... Começa a postar foto de caras e bocas, minha filha. Já perdeu. Já tá no outro extremo. Já tá no outro extremo. Então, realmente, o corpo, né? A expressão corporal, ela demonstra aquilo que nós temos dentro do nosso ser. Então, não tem como esconder. Então, se a partir do momento eu me transmito, entre aspas, com uma obesidade, então eu não preciso falar que realmente eu tenho um pecado da glutonaria. Já está ali explícito, né? Não preciso ficar me defendendo e nem me justificando, né? E da mesma forma, em relação ao corpo, se eu estou cultuando o meu corpo, né? Então eu não preciso me justificar. Se você realmente já está dando mais importância a decotes, a ficar bonita para realmente se mostrar, então você vê que já perdeu todo ali um equilíbrio, né? Doutora Silvia, eu tenho um mito, né, de que tem pessoas que, não sei se é mito, essa é a pergunta, de que pessoas têm mais tendência a engordar do que outras. Então eu sei de uma pessoa que ela é bem baixinha, então ela tem menos de 1,60 m, talvez até 1,50 m, mais ou menos. Então ela é bem baixinha. E ela é casada com um pastor amigo, tá? Ela estava muito chateada porque ela foi no eu não sei se é nutricionista, médico, nutrólogo, alguma coisa, e ela come super pouco, pelo menos na nossa frente ali. Se a gente vai comer, ela come super pouco e tal. E ela é bem gordinha. E aí ela foi no médico, o médico acho que não tava com cara de poucos amigos. E ela falou, eu não como, eu não sei o que, eu não sei o que eu faço, já fiz negócio da tireoide, lá não sei como é que fala e tal, não é e tal. Então eu queria saber, porque eu acho que é estresse, eu acho que é não sei o que. Aí ele falou assim pra ela, a senhora já assistiu o filme do pessoal no campo de concentração? Ela falou, já. Ela falou assim, você já viu algum ali gordo? Você imagina o estresse que eles passavam? Por que eles estavam daquele jeito? Porque não comem. Então, existe esse mito de verdade de que algumas coisas faz a gente engordar além da comida? Ou é comida mesmo, meu irmão? É boca mesmo? Olha, geralmente é comida mesmo. 90% dos casos, 93% dos casos é comida. Eu atendo pessoas até com síndrome de Hashimoto. Emagreceram 15 quilos. Esse síndrome é o quê? É um problema de tireoide autoimune, né? Então a pessoa acaba ganhando ela ganha peso, né? E acaba, porque existe uma descompensação, não só da glândula, mas emocional também. Então a pessoa acaba ganhando muito peso. E aí vira também uma desculpinha, né? No meu caso, eu não sei o quê. Então. O que acontece muitas vezes? Às vezes a pessoa até come direito, come pouco, mas é sedentária. E geralmente quem é fofinho, eu acho impressionante, não gosta de fazer atividade física porque soa. Então, eles falam isso pra gente. Eu falei, mas você vai suar. Mas a ideia não é suar. Mas não é o suar que vai fazer. Você perde água na atividade. Você não vai perder, você vai perder depois a parte de gordura, que é quando o músculo vai utilizar essa gordura, né? Então, o que é importante? Primeiro, passar no médico, ver se tá tudo bem com o seu corpo. Hormônios, tudo certinho, faz um check-up. Depois passar numa nutricionista, ver como efetivamente você está comendo. Isso vai depender muito do relacionamento que você tem com o paciente. Tem pessoas que elas começam a se abrir e falam, não, realmente eu assalto a geladeira à noite, eu assalto a geladeira de madrugada, na frente das pessoas eu como de um jeito, mas eu percebi que eu belisco muito. Não tem isso também, então? Então, eu belisco muito. Então, tudo isso vai muito da relação que a gente vai tendo com o paciente. Graças a Deus eu tenho tanta prática que às vezes a pessoa já senta na frente e vai falando, nem cabe a minha boca, né? Porque ela já vai falando, então, vamos trabalhar isso, vamos trabalhar isso. E muito importante, você tem que colocar objetivo e metas. Não adianta você querer perder 10 quilos em um mês. Você pode até conseguir, dependendo, mas não é saudável. Não é saudável, exatamente. Então eu sempre falo, olha, vamos perder 1 quilo, 1,5 quilo. Mas só isso, doutora Silvia? Sim, porque aí eu sei que você entrou no caminho. Tá certo. Aí ela chega no mês que vem com 3 quilos a menos, porque eu tirei aquele peso. Você tem que perder tanto. E a gente trabalha assim, eu tenho 80, então você vai chegar em 79, beleza? Ok. Chega no outro mês com 77, às vezes até 76. Tem casos de até 8 quilos a menos. Sem essa peso. Aí tá com um dígito de
tá com 3 dígitos, né? 120, por quê? Porque comia muito e ela percebe. Aí a gente trabalha muito a parte emocional, porque o comer é emocional, na maioria das vezes. Né? Vocês pegam no pé sobre alimentação? Precisa, né? Senão não aguenta. Precisa ter. É interessante, pastor, que assim, a doutora falou algo, e dentro do que ela falou sobre hábito. Às vezes a pessoa tá engordando porque ela tá trabalhando, ela tá comendo, tá beliscando o dia inteiro, né? Então, eu acho que é até interessante pros ouvintes a gente entender que os pequenos hábitos são importantes. A gente dá importância. Então, assim, eu não tenho tempo, tem gente que fala, não tenho tempo de ir numa academia. Mas você pode subir uma escada, você pode descer numa estação antes, você pode aumentar aí o seu gasto de energia. Uma estação antes. Desafio, hein? Viu aí, Beto? Fica a dica aqui Fica na a dica. rádio. Né? Vou descer uma estação, vou subir uma escada, vou fazer... Subir aqui na raça, por exemplo, aqui a gente tá no 14º. 14º, aí, ó. Escolhe um dia da semana e bora, né? Começa então, assim, descendo, que é mais fácil. Então, ó, eu acho que é legal, até como dica, falar dos hábitos, dos pequenos hábitos, que às vezes a gente não se importa tanto. Mas eu desci ali com minha coxinha e foi que eu tava... Hábito. Então, eu acredito que os pequenos hábitos, a gente conseguir ter essa disciplina, a gente consegue ter resultados. Então, nos pequenos hábitos, eu vou evitar comer gordura e vou começar a fazer uma caminhada maior. Nos pequenos hábitos, eu não vou fazer todo dia academia, mas eu vou 3 vezes por semana, 2 vezes. Não vou ficar 2 horas, eu vou ficar 30 minutos. Então, eu acho que esse incentivo de pequenos hábitos é importante. Eu acredito muito nisso. Porque nesses pequenos, eles vão se tornando Vocês um têm estilo de vida. testemunhos de pessoas que vocês os dois fala deles. 1 ou 2 aí. Bom, E já vai pensando no seu também. Tem bastante. essa metodologia de dança zoidense, ela realmente veio para trazer uma revolução. Acho que é legal falar, Carol, que assim, antes de continuar, em 2016, Deus nos deu a visão de criar uma aula de dança só com música cristã. Que é o que a gente fazia. Exatamente, que é o zoidense. Por isso que eu tô. Você falou zoidense, acho que. Né? E nós criamos uma aula de dança só com música cristã pra perder calorias e pra pessoa poder praticar nas academias. E aí academias. vocês fazem isso onde? Isso, a gente forma professor. Hoje a gente forma professores. Hoje a gente tem na nossa rede 500 instrutores de zoidense no Brasil e já fomos em 7 países levar o zoidense. Inglaterra, Itália, Costa Rica, Porto Rico, enfim. Nós estamos agora exportando essa aula que é só com música cristã. Mas você ia falar de do zoidense, então. Justamente porque as pessoas elas entram obesas, né? Eu tive muitos, além também com a sua autoestima lá embaixo. A aula de zoidense começou a fazer a aula de 45 minutos ali, você já está louvando a Deus com palavras realmente que são baseadas na palavra, é um ritmo consagrado ao Senhor, movimentos que realmente agradam a Deus. Que legal. Tem algum vídeo de vocês? Tem o canal do YouTube, a pessoa pode fazer de graça até. Tem o canal do YouTube. Como chama o canal? Como é que é o canal? Zoidense TV. E tem 2 ramificações, o zoidense, aí tem mais 2, o zoidense Kids, que é só dança pra criança, e o zoidense Fight, que é dança e luta, que a gente criou uma aula de dança e luta pra Arte marcial. Com arte Porque a gente marcial. também via que quando as pessoas, mesmo cristãs, né, iam pra festas, elas acabavam Ou dançando academia, né? músicas, né, seculares. Uhum. E assim, porque não tinha opção, né? E a gente, em 2016, né, ou 2014, a gente realmente começou a se incomodar. Que as pessoas até dentro da igreja louvavam o Senhor, batia palma e levantava os braços, enfim. Mas quando a gente vê esse povo crente em casamento, em aniversário, ou era o extremo, ou ficava sentado, não fazia nada, ou caía na gandaia. E realmente a gente sabe que a gente dá lugar
ao inimigo. Eu quero abrir para perguntas, então manda aqui. Tá tão gostoso esse bate-papo, já acabou quase o nosso tempo, mas vamos lá, eu quero abrir para perguntas. Se você quiser fazer alguma pergunta, manda direto aqui no WhatsApp 984849988. Tem gente participando aqui. Eu tenho 1,48 de altura, mas com 70 quilos, não consigo perder 1 quilo. Já vai essa aqui direto para a doutora. A Sueli tá dizendo, eu quero zoidense. Então, é isso aí, Sueli. Então, vamos lá. Se você quer fazer uma pergunta sobre o assunto, então 8484 9988 0119 tá aparecendo um número nada a ver aí, mas é 0119 8484. Agora sim, valeu, Beto. 9988. Doutora, fala aí compartilha caso. Então, compartilha uma história que você ajudou, que você acompanhou e que fez. Eu acho que você coleciona isso aí, né? Nesses últimos anos. Sim. Eu tive um caso que me marcou muito, de uma pessoa que tinha 136 quilos, 1,80 m. Homem. Ele tinha que perder pelo menos uns 40 quilos. Pra ficar com um peso de 100 quilos, né? E eu lembro que ele sentou na minha frente e ele escutou eu falar. Eu falei, meu Deus, será que ele tá entendendo tudo? Como é que é? Ele falou, só tem certeza que eu vou comer só isso? Não, a gente vai diminuindo devagar. Eu como 4 escumadeiras de arroz. Eu falei, calma. 4? Então, certo. Mas nós vamos, no primeiro mês, baixar para 3, depois para 2,5, ok? Pra gente chegar em 3 colheres de sopa. Ah, bom. Então eu já entendi. Aí eu expliquei tudo. Peraí, deixa eu entender. 3 colheres de sopa de arroz? Depois de um tempo. Nem você, velho. Eu já tá repreendendo em nome de Jesus. Então você tava ali na frente do próprio devorador. Exatamente, né? Aí fui explicando e tal, pirâmide, prato saudável, ainda tinha obesidade, hipertensão lá nas alturas, né? Pressão, e tinha esteatose hepática, gordura no fígado, tinha tudo, diabetes. Aí ele voltou 8 quilos a menos. Com um mês? Um mês. Obedecendo ali. Isso. Eu falei, nossa, o senhor tá diferente. Ela falou, pois é, ele ainda veio com uma roupa folgada. Vamos na balança. Aí eu pesei, nossa, mas o senhor já tá em 100 e ele tinha 130, né? Então o senhor já tá em 122? Ele falou, Aí eu até perguntei, mas o que o senhor fez, né? Eu fiz o que o senhor mandou, ele fez pra mim. E aí, passou fome? Não, eu percebi que eu tava comendo muito, eu não precisava. Então tá. Aí a gente reviu tudo de novo, aí eu diminui mais um pouco, ele veio me acompanhando 6 meses. E ele perdeu realmente os 40 quilos que ele precisava. Em 6 meses? Aí depois a gente veio trabalhar ganho de massa magra, que aí ele chegou em 90 quilos. Mas foi um trabalho de mais de um ano aí que a gente teve, né? Foi muita mudança de comportamento e de mentalidade, né? A metanoia, né? Mudar a mentalidade. Legal. Estamos de volta com o programa de debates aqui da Rádio Musical FM e hoje falando sobre saúde, corpo, mente, emagrecimento, exercícios e muito mais. Eu falei que abri, já quase tem que terminar. Vamos ver se tem pergunta aí. Vamos lá. Paz pessoal, bom dia, tudo bom? Meu nome é Diego, sou aqui da Vila Matilde. Eu tenho 2 perguntinhas bem rápidas. Primeiro, se nós somos templos do Espírito Santo, quando nós nos alimentamos mal, comemos fast food e outras besteiras, estamos prejudicando o templo do Espírito Santo? E a outra, eu queria saber a opinião tanto da nutricionista, tanto do personal e da pastora Carol, referente a hormônios, ao famoso anabolizantes, tá bom? Deus abençoe. Primeira parte com a nossa nutricionista, vamos lá. É o seguinte, você recebeu o seu corpo de Deus, então o seu corpo é o templo do Espírito Santo, é muito importante você cuidar dele. Você precisa cuidar da parte orgânica e também da parte espiritual. E o cristão acaba esquecendo, ele só se liga na parte espiritual. Então tem que ser a união de tudo, é o todo. Você precisa cuidar do Espírito Santo onde ele mora. Fast food é algo que a gente pede para não fazer parte da sua vida. Por quê? Tem muita gordura saturada, muita caloria. Para vocês terem uma ideia, um lanche
de McDonald's, bem razoável aí, é por volta de 800, quase 1.000 calorias. E hoje, para nós, réis mortais, a gente tem que consumir por volta de 1.800 calorias, um homem até 2.000, quem trabalha sentado. Então, veja bem, né? Se você come isso todos os dias e todo final de semana, que começa geralmente na quinta-feira para as pessoas, quinta, sexta, sábado e domingo, imagina o quanto você vai ganhar de peso. Então, gente, fast food, procura comida saudável, que é mais bacana e mais saboroso. Sobre anabolizantes, que eles perguntaram, e aí? A ingestão de hormônios, isso só com médico se você não produz. Né? Então, tudo isso tem que ser sempre, qualquer tipo de remédio, ou, enfim, tem que ter com direção médico. Então, nas academias a gente vê muito isso. Toma isso aqui que é bom. Toma isso aqui que deu certo. Né? E nem o professor de educação física pode indicar nenhum tipo de suplementação específica, ou ainda mais anabolizante, porque pode trazer um desequilíbrio e pode trazer vários problemas. Então, é muito importante ter um acompanhamento médico, ter um acompanhamento nutricional. Eu falo que assim, cada um no seu quadrado mesmo. Não adianta você pedir opinião pro rapaz que tá bombado lá, que talvez um profissional que tá dando algumas opiniões a mais, que isso também é proibido na profissão, né? Que não é da área. Então, assim, você quer a opinião sobre boca, vai para nutricionista. Exatamente, né? Pergunte para quem é realmente um profissional, para quem está na área específica, porque senão pode dar problema, com certeza. Bom, infelizmente nosso tempo é curto, tem mais perguntas, mas não deu tempo. Eu quero agradecer aqui, vou começar de trás para frente agora. Eu quero agradecer aqui a doutora Silvia Brusetti por ter estado com a gente aqui nessa hora, querida, muito obrigado. Muito obrigada. Se você puder, divulga ou sua rede social, o seu consultório, não sei. Eu vou divulgar assim, olha, vocês me acham lá no Instagram, nutricionista Silvia Brusetti. A gente tá lá no YouTube também com uma série de videozinhos curtinhos, que são situações que eu não consigo descrever no consultório, então ajuda muita gente, né? Qual que é o canal? Lá o canal é Silvia Brusetti Nutricionista. Eu montei o contrário e ficou assim mesmo. Então, no Insta No Insta é nutricionista Silvia Brusetti. Tá aparecendo aí, nutricionista Silvia Brusetti. Beleza. Mesmo. É o contrário. É o contrário. Tá Eu bom. coloquei o contrário. É Silvia Brusetti. Só por Silvia Brusetti já aparece Vai lá aparecer. com várias dicas e algumas receitinhas também. Querida, muito obrigado. Muito Deus obrigada, abençoe. Deus abençoe. Amém. Também. E também o John aqui e a Carol, muito obrigado, gente. Obrigado. O que vocês querem divulgar? Bom, Escola Praise de Dança, aula online, né? No praisecompanhiadedança.com.br. Aula ao vivo? Aula ao vivo online. Aí sim. Então é muito bom, porque todos Segunda a os dias, sexta-feira, todo dia tem aula de dança tem ao aula vivo. de dança. Então, aula de zoidência, aula de street, balé, jazz, enfim, pra E criançada quanto custa também. isso? É muito em conta. Muito em conta. Porque a gente faz um plano anual que fica R$20 por mês. Nossa, né? que legal. Então, E como que faz para ter acesso? escolapresidedança.com.br, a gente tem um aplicativo, um portal. A pessoa entra, com R$20 por mês, ela pode fazer até 70 aulas ao vivo de dança. Escola Praise de Dança. De dança. Legal. Exatamente. E só professores cristãos, tudo com princípio. Legal. Os arrobas aí de vocês, como que é? Carol Bassi Oficial. Carol Bassi Oficial. O meu é John Bassi Oficial e o Zoidense Oficial também. Maravilha. Então, Carol Bassi Oficial. John Bassi Oficial. John Bassi Oficial e Zoidense Oficial já tá aparecendo aí pra galera que tá acompanhando a gente. Maravilha. Muito obrigado. Foi bem instrutivo, muito embora o tempo foi tão curto, meu Deus do céu. Mas você viu que eu acho que de 11 horas a meio-dia tem uns 15 minutos só. Essa é a impressão que a gente tem aqui no bate-papo. Bom, Beto, obrigado pela sua participação aí, grande ajuda. Obrigado a todos vocês que acompanharam mais esse bate-papo aqui na Rádio Musical FM. Tô ficando por aqui. Às 14h eu volto com o bom e velho programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.